Para o próximo painel, vamos chamar ao palco duas líderes de empresas multinacionais para abordar tópicos da tributação internacional e mudanças trazidas pelas diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Em especial, regras de TP, novas regras de TP e Pillar 2. Convidamos Marina Marangoni, gerente tributária sênior na Shell, e Luísa Veguelin de Mello, diretora tributária na Coca-Cola. Bem, boa tarde a todos. Fui incumbida pelo Eduardo Pontes a falar de Pilar 2. Quando alguém vem falar comigo de Pilar 2, eu confesso que a minha vontade é sair correndo. Acho que talvez o split payment esteja ali mais ou menos nivelado. Mas eu queria combinar com vocês aqui, encarecidamente, de coração. A gente tem aquela coisa, né, quando a gente encontra um consultor tributário, a gente vai lá, tem empatia com o cara, dá um abraço, estamos todos aqui, então, no mesmo barco. Não saiam correndo, porque a minha proposta é que a gente faça um passeio juntos pelo Pilar 2. Tem muita gente aqui que eu sei que talvez não tenha uma familiaridade no dia a dia com essa temática, às vezes até fica, como eu, assim, um pouco assustada. Então, eu vou primeiro cuidar de passar uma visão geral do Pilar 2. Tem uns slides, colega, está aqui. Aí ficam falando de digitalização com a advogada. Ah, tá. Maravilha. Então é isso. Primeiro eu vou tratar de fazer uma visão geral, passar com vocês uma visão geral do Pilar 2, para a gente nivelar todo mundo aqui. E depois eu vou falar um pouco da situação do Brasil dentro do Pilar 2, ok? Vamos lá. Bom, muitos de vocês já devem ter ouvido falar do BEPS, é um programa da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Está muito alto? A sensação que eu tenho é que estou falando muito alto. Não? Obrigada. O BEPS, eu vou usar alguns termos em inglês aqui também, peço desculpas de novo, mas existe muitas palavras em inglês que perdem o sentido quando são traduzidas para o português. A gente, inclusive, viu isso na legislação brasileira, quando traduziram, por exemplo, de cover tax para tributos abrangidos. Tributos abrangidos? O que é tributos abrangidos? Porque a terminologia só fazia sentido em inglês, né? Mas o BEPS ele veio como uma ação justamente para evitar a erosão da base tributável e a transferência de lucros para países com nula tributação ou com baixa tributação. Então, diferentes países se juntaram lá nos idos de 2013 para acordar uma série de ações de 2013 a 2015, com as quais eles se comprometeriam para evitar o base erosion and profit shifting. Uma dessas ações era justamente a ação número 1, ela veio destinada a endereçar a economia cada vez mais globalizada e digitalizada. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em empresas como Google, Amazon, Starbucks e por aí vai, não necessariamente elas precisam ter uma presença efetiva, física, em um determinado país para desempenhar as atividades delas. E isso gerava ali todo um planejamento tributário que ocasionava uma erosão da base tributável. O que veio o Pilar 2 dentro dessa ação número 1 a fazer? O Pilar 2 terminou sendo um acordo nos idos já de 2021, acordado por mais de 100 jurisdições, 130 jurisdições, para prever o estabelecimento de uma alíquota efetiva mínima entre aqueles diferentes países. Que alíquota efetiva mínima seria essa? A alíquota efetiva mínima de 15%, ok? Vale para todo mundo? Não, não vale para todo mundo. Pilar 2 ele se aplica àqueles grandes grupos multinacionais com um lucro anual acima de 750 milhões de euros. Então, a gente está falando, de fato, de grandes corporações, ok?
através do Pilar 2 foram criadas as regras GLOBE, que nada mais são do que as regras globais anti-erosão da base tributável. O cálculo do GLOBE, eu vou mostrar para vocês um pouco como é que é feito esse cálculo, um pouco complicadinho, até não vou passear muito por ele de propósito. Ele é feito por jurisdição e não por entidade, isso é uma coisa bem importante. E já, então, em 2024, já no ano passado, muitos países instituíram a Income Inclusion Rule, que é a regra da inclusão da renda, naqueles países em que você tem domiciliada o que eles chamam de Ultimate Parent Company, que é a entidade investidora final. Ok? E, de lá para cá, muitos países começaram também a anunciar a internalização do que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é o QDMTT, que é o Qualified Minimum Domestic Top-Up Tax. Vou esclarecer tudo isso, gente. Peço desculpas. Mas tem duas coisinhas que eu queria comentar com vocês, que são interessantes a respeito do Pilar 2 e que pouco se fala. Tá? Uma é a Substance-Based Income Exclusion, que é a exclusão da renda baseada na substância e que permite a redução daquele lucro GLOBE que vai ser calculado através da aplicação de um percentual de 5% sobre os ativos tangíveis daquela determinada entidade, eles chamam de entidade constituinte, constituent entity, naquela determinada jurisdição, mais 5% da folha de pagamentos dos funcionários domiciliados também naquela jurisdição. Por que foi criada essa regra? Porque, como a gente viu lá atrás, o Pilar 2 ele se destinou justamente a endereçar essa economia globalizada, digitalizada, e a endereçar aquelas situações em que alguém, por exemplo, se estabelecia em Bermudas, por exemplo, mas não tinha efetivamente uma presença física naquele lugar. Ora, se você tem uma presença efetiva física naquele lugar, com ativos tangíveis expressivos, com uma folha de pagamentos expressiva, eventualmente pode sim acontecer que o somatório de 5% do valor contábil dos seus ativos tangíveis mais 5% da sua folha de pagamentos não te gere imposto complementar a pagar, porque a tua substância naquele país vai estar sendo demonstrada. Ok? E o outro último ponto que eu queria trazer para vocês aqui, que também vejo poucas pessoas comentando, é o Transitional Safe Harbor, que nada mais é do que um período, quase como se fosse assim, um waiver, um período de um porto seguro, tá? Por meio do qual aquelas empresas que cumprirem aqueles determinados requisitos para estarem dentro do Safe Harbor, ok? Como, por exemplo, demonstrarem a sua substância econômica, através do Substance-Based Income Exclusion, vão poder fazer cálculos bem simplificados da renda GLOBE e do seu imposto complementar, ou, eventualmente, não ter que pagar imposto complementar nenhum. Essa regra ela vai dar um alívio para uma série de multinacionais e ela está válida até dezembro, aos lucros auferidos até dezembro de 2026. Então, permite que, nesse período, aquelas entidades que ainda estão nesse momento de identificação dos impactos do Pilar 2 para si mesmas, vão tendo esse alívio e um cálculo simplificado, que é chamado aí de Simplified Approach. Eu estou falando inglês pra caramba, é um saco, eu sei, eu não gosto, mas é porque, infelizmente, não tem jeito. Então, como funciona a proposta da OCDE? Tá? Vamos lá, eu vou passar meio rápido aqui, porque, de novo, são muitas siglas. Primeiro, eu falei para vocês do que o DMTT é o Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax, que nada mais nada menos é do que o seguinte: se você tem uma entidade, que eles chamam de entidade constituinte, como eu falei, em um determinado país, com uma alíquota efetiva inferior aos tais 15%, aquele país tem a prerrogativa de, em tendo estabelecido o seu QDMTT, de cobrar daquela entidade um imposto complementar. Agora, digamos que esse país não estabeleceu o QDMTT. Se o país da entidade investidora final dessa empresa tiver estabelecido o Income Inclusion Rule, que é a regra da inclusão da renda,
aquele imposto que não foi pago, aquele imposto complementar que não foi pago naquele país de origem da entidade constituinte, vai poder ser cobrado nesse país onde fica a matriz dela, lá a entidade investidora final. Se, porventura, esse mesmo país não tiver estabelecido Income Inclusion Rule, o país imediatamente abaixo, que tenha estabelecido Income Inclusion Rule, também vai ter direito de cobrar o imposto complementar, tá? Numa escala descendente. E a regra que está dando o que falar, alguns de vocês já devem ter ouvido nas notícias que os Estados Unidos disseram, não vou adotar Pilar 2, será que Pilar 2 vai acabar? E tal, se deve muito ao Undertax Profit Rule, que significa o quê? De certo modo, realmente é um pouco absurdo, eu me solidarizo com os Estados Unidos. É basicamente um país irmão, tá? Onde esteja domiciliada uma outra entidade constituinte do mesmo grupo multinacional. Se esse país aqui não tiver cobrado o seu QDMTT, esse país aqui que estabeleceu o Undertax Profit Rule, o UTPR, vai poder cobrar. Então, isso aqui, principalmente, além também um pouco do IIR, é o que está dando o rebuliço todo que a gente está escutando de junho para cá, em relação a se o Pilar 2 vai continuar ou se o Pilar 2 não vai continuar, por causa da não adesão dos Estados Unidos. Ok? Não desistam de mim. A gente vai conseguir chegar até o final. Aqui acho a grande chance de vocês desistirem de mim, mas eu vou passar bem rápido. Isso aqui é um pouco do cálculo bem simplista, gente, o cálculo bem simplista do top-up tax, tá? A única coisa que eu quero que vocês saiam daqui sabendo, se vocês saírem daqui sabendo disso, vai ser a glória para mim, basicamente, nós temos os tributos abrangidos, chamados cover tax, e o Global Income, calculado de acordo com as regras da OCDE, formando uma equação. Essa equação vai chegar ao que é a alíquota efetiva daquela entidade constituinte naquele determinado país. Beleza? Tem um monte de contador aqui, eu sou advogada, eu vou conseguir entender, vocês também vão conseguir comigo. Aí, gente, é o seguinte, depois que eu tenho a minha alíquota efetiva da entidade constituinte, eu vou fazer aquela subtração dos 15%. Então, eu tenho 15%, que é a alíquota efetiva mínima. Eu vou subtrair a alíquota efetiva que eu calculei. Digamos que eu cheguei a uma alíquota efetiva minha no meu país de 13%. Tá? Eu vou ter o chamado top-up tax, que é a alíquota complementar de 2%, 15 menos 13. Tá? Sobre o quê? Sobre a renda Globe, que aí sim é onde o bicho pega. Como é que a gente calcula essa renda Globe? Menos aquilo que eu falei lá para vocês, que é o Substance Based Income Exclusion, que é o quê? A exclusão daqueles 5% dos ativos tangíveis, mais os 5% da folha de pagamento, que podem vir a gerar, inclusive, zero top-up tax, se eu tiver uma presença substancial naquele determinado país. Ok? Eu vou, então, pagar o meu QDMTT aqui e, a depender de como eu tiver calculado, se eu tiver calculado tudo direitinho, eu não vou ter nenhum top-up tax, por exemplo, a ser pago lá pela minha entidade investidora final. Se vocês estão comigo até agora, eu já estou assim na glória, não saiu ninguém aqui da sala, gente. Vamos, então, entrar no Brasil agora que já está todo mundo PhD em Pilar 2 aqui, né? Bom, o que o Brasil resolveu fazer? A gente soube que em outubro de 2021, Pilar 2 foi amplamente divulgado pela OCDE, e lá em 2024, em outubro de 2024, veio a digníssima medida provisória 1262. A medida provisória 1262 veio com surpresa para alguns e com uma não surpresa para outros. Porque a grande verdade é que já em 2023, o Brasil já tinha sinalizado que ele estava se aproximando da OCDE através da publicação das novas regras de preço de transferência, das quais a nossa amiga Luísa aqui vai falar daqui a pouco. Então, já era um pouco esperado que o Brasil estivesse cada vez mais caminhando para esse ambiente mais globalizado de aproximação da OCDE.
No mesmo dia da publicação da MP, foi publicada a Instrução Normativa 2228 de 2024. Pareceu uma coisa assim, a coisa mais orquestrada da vida. No mesmo dia vieram mais de 150 artigos da Instrução Normativa para a gente ler, com mais a medida provisória naquele fatídico dia de outubro de 2024. A Receita Federal começou a promover, então, uma série de debates amplos com a sociedade civil, muitos seminários, muitas reuniões. Foi bem legal nesse aspecto. A gente nota, assim, acho que foi mencionado até o programa Confia no painel anterior, a gente nota essa aproximação e essa abertura da Receita Federal para escutar a sociedade civil. Porém, contudo, entretanto, grande verdade é que a MP e a Instrução Normativa estavam muito alinhadas com a OCDE. Não tinha muito que a gente pudesse falar ali, porque o Brasil fez o dever de casa. A gente se aproximou verdadeiramente da OCDE. Tá? E, com isso, a medida provisória foi convertida lá no finalzinho de dezembro. A gente já fica até naquela expectativa, né? Ali pelo dia 25 de dezembro, entre dia 25 de dezembro e dia 30 de dezembro, vai haver uma publicação. Né? Então, no ano passado, dia 27 de dezembro, veio a conversão da medida provisória do Pilar 2 na Lei 15.079, com a entrada em vigor do adicional à CSLL a partir de 2024. O adicional à CSLL, ele veio como que o DMTT, tá? Nós ainda não temos o Income Inclusion Rule no Brasil, isso está de stand-by. Essa informação é importante. E o que o DMTT, notícia fresquinha, agora em agosto, foi qualificado pela OCDE. Marina, por que isso é importante? É super importante, porque se ele não tivesse sido qualificado pela OCDE, a gente estaria dentro do risco de pagar o que o DMTT aqui no Brasil e ter que pagar o Income Inclusion Rule no país da entidade investidora final. Com o que o DMTT qualificado, ok, chancelado pela OCDE, a gente pagando bonitinho aqui não vai ter uma duplicidade de tributação lá, ok? E dois últimos pontos que eu queria falar sobre o Pilar 2 aqui no Brasil são sobre os tax credits. E aqui nos tax credits nós temos também aí, de novo, a Receita Federal se antecipando a essa aproximação dela à OCDE. Em 2023, vocês vão lembrar, também veio a nova lei de subvenções para investimento, né? A Lei 14.789, 879, deixa eu pegar minha cola. Falei certo. 14.789, que veio já com essa aproximação dos requisitos para subvenção de investimento, com a criação de um crédito fiscal para a utilização do cálculo do que o DMTT aqui no Brasil. Então, quem tiver aderido à nova lei de subvenção para investimento vai poder utilizar o crédito fiscal justamente para abater do cálculo GloBE com aqueles chamados cover taxes. Tá? Há uma expectativa com relação à Sudan-Sudene. Eu sei que muita gente aqui também tem interesse na Sudan-Sudene. A gente tem esse benefício aí aplicável até 2028, e a partir de 2026, há aí uma expectativa, conforme a Lei 15.789, de que a Receita Federal, o Congresso, enfim, venham a dizer de que forma que a Sudan-Sudene vão se aproximar das regras de Pilar 2. Tributação nas bases universais. Foi prorrogado também pela Lei 15.079 até 2029. Isso também é outra coisa que dá o que falar, quer dizer, o TBU ele é compatível com o Pilar 2, precisa do Pilar 2 se a gente já tem o TBU. Enfim, gente, são discussões que estão aí acontecendo, mas a grande verdade é que o DMTT está a todo vapor e a gente precisa se preparar para isso. E eu queria finalizar a minha fala abordando aqui os desafios principais que a gente tem visto na prática com relação ao Pilar 2. Tá? Vou falar bem rapidinho sobre eles, porque eu acho que são bem importantes para vocês todos estarem atentos. Como eu falei, o Pilar 2 ele vem para o cálculo de um lucro GloBE. Então, eu não estou falando de um lucro contábil, eu não estou falando de um lucro real, eu estou falando de um terceiro lucro GloBE. Todo mundo entendeu que vai ser mais um cálculo, né? Não bastasse isso, a
Lei 15.079 estabeleceu que o padrão contábil que eu vou utilizar para calcular o lucro GLOBE vai ser o padrão contábil local, aqui do Brasil. Quando, na verdade, a minha entidade investidora final vai usar o padrão contábil, o gap dela, diferente do meu. Isso vai gerar, gente, 2 cálculos, 2 controles e cálculos muito possivelmente discrepantes, por uma série de motivos, entre eles a própria questão da moeda funcional. Tá? Eu posso, inclusive, ter uma situação em que eu tenho meu QD-MTT maior do que o que seria necessário para eu anular o meu Income Inclusion Rule. Mas certo é que, lembra que eu falei para vocês que estava tendo muito diálogo com a Receita Federal, com a sociedade civil e tudo mais? Nós tentamos de tudo para tirar o padrão contábil local e não conseguimos. Então, é o que é, tá? Seja o que Deus quiser e vamos ansiar, porque vai dar tudo certo. Finalizar aqui só falando para vocês de uma outra preocupação. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem ali aquele período legal de cálculos simplificados até o final de 2026, com o tal do Transitional Safe Harbor? Então, a grande questão é que eu já começo a ter que reportar o meu Pilar 2 a partir da minha ECF de 2026, em relação ao ano calendário de 2025. Vamos lá, vamos correr para aprender o que a gente tem que aprender. O problema é que o Transitional Safe Harbor, da maneira como ele está descrito na instrução normativa, ele precisa ser demonstrado com base nas demonstrações financeiras consolidadas da minha entidade investidora final, com base no Country by Country Report, a declaração país a país da minha entidade investidora final, que não vão ter sido apresentados até 31 de julho de 2026. Então, gente, a gente podia estar matando, a gente podia estar roubando, mas a gente só vem encarecidamente pedir que a Receita Federal nos escute e nos dê mais prazo para demonstrar que os nossos cálculos estão bonitinhos, que o nosso cálculo GLOBE está ok, ou que eu estou dentro do Transitional Safe Harbor, seguindo, inclusive, uma tendência internacional, porque a gente vê que os demais países estão, de fato, dando até 15 meses para a apresentação dessas comprovações. Era isso que eu tinha para falar, gente. Obrigada. Não sei quanto tempo a gente tem. A moça da plaquinha não apareceu ainda, então eu posso fazer uma pergunta? Rápida. E, afinal, os Estados Unidos não aderiu. O que vai ser do Pilar 2? Qual é a sua opinião? Então, tá esse burburinho desde junho. Em junho, o G7 anunciou que os Estados Unidos não aderindo ao Pilar 2, eles também não vão cobrar o Income Inclusion Rule. Isso deu o que falar, porque vai gerar, obviamente, uma dissonância de aplicação dessas regras, prejudicando principalmente também os países em desenvolvimento. Teve também, recentemente, logo depois, o chanceler alemão instando os países da União Europeia a não aplicarem o Pilar 2, enfim. Está dando o que falar. Alguns especialistas acham que, sem a presença dos Estados Unidos, não faz muito sentido a manutenção do Pilar 2. Eu sou muito cética em relação a isso. Eu acho que seguro morreu de velho. Eu acho que a gente tem, sim, que se preparar. A grande verdade é que mais de 50 países já aderiram ao Pilar 2. O que o DMTT, em especial, ele representa incremento de arrecadação. Na exposição de motivos da MP, do Pilar 2, constava, só para vocês terem uma ideia, que o Brasil vai arrecadar, em 2026, mais de 3 bilhões de reais em que o DMTT é adicional de CSLL. Em 2027, vão ser mais de 7 bilhões de reais. E o mesmo montante, um montante muito semelhante, acima de 7 bilhões, em 2028. Gente, isso é defesa de arrecadação. Quem é que vai abrir mão disso? Entendeu? Então, eu acho que quem não está correndo para se preparar, vamos correr. Obrigada. Tomando aqui a palavra, depois dessa... Eu não vou usar ser tão profunda e técnica como você, eu vou falar sobre as novas regras de preços de transferência e vou me limitar aqui, humildemente, a dar a minha contribuição na perspectiva da opinião das empresas, me juntar aqui à sessão de terapia, né, dos medos, dos temores e as preocupações que nós temos.
E eu até estava preocupada, antes da gente começar, porque a doutora Bianca Xavier falou que cada vez que a gente citasse a OCDE, a gente ia perder R$1.000. Eu falei, vou embora, porque eu já vou sair daqui no prejuízo, porque, no nosso caso, a gente não tem como fugir. Mas, brincadeiras à parte, então... Cadê? Como é que é? Para cá? Para cá? Como é que faz aqui? Ah, foi. Bom, então, só, né, fazendo uma visão geral, né, as regras de preço de transferência são regras antigas, usadas globalmente, na medida em que foi evoluindo, né, o mercado e a globalização e as interações entre países. É um dos principais mecanismos de evitar evasão de divisas, a erosão da base tributária. E, no Brasil, a gente tinha uma jabuticaba. No Brasil, a gente tinha uma norma que era muito particular nossa, acho que éramos os únicos que tínhamos um sistema tão objetivo de margens fixas, que era previsível, seguro, eu diria, e que, curiosamente, num país onde a gente tem trilhões sob discussão hoje no contencioso, um país extremamente litigioso, era um dos regimes mais estáveis e seguros, eu diria. A gente tem pouco contencioso relacionado justamente pela previsibilidade, pela objetividade do sistema. E aí, né, como nada que está ruim não pode ficar pior, brincadeira, a gente resolveu, então, aproximar, e é brincadeira mesmo à parte, porque, na verdade, era bom, nesse particular, de ser previsível, desculpa, era bom, nesse particular, de ser previsível e objetivo, mas, por outro lado, deixava a gente isolado do mundo, porque o mundo inteiro aplicava as regras do arm's length, né, desculpa aqui o inglês de novo, mas é um conceito já mundialmente conhecido, e que a gente ficava de fora. Então, isso criava uma série de distorções e complexidades para as empresas que operam globalmente. Então, nessa aproximação com a OCDE, doutora Bianca, não conta, hein? A gente, enfim, né, fez esse primeiro movimento, que, inclusive, foi muito importante. A gente estava sendo pressionado por algumas questões que depois eu vou passar, mas foi bastante oportuna essa mudança, na medida em que a gente foi evoluindo nessa aproximação. Então, a linha do tempo, a gente ficou quase 30 anos nesse sistema. Então, em 23 veio a nova lei, a 14596. Depois veio a instrução normativa. Essa instrução normativa... Ih, já tem 10 minutos. Essa instrução normativa, ela é uma instrução normativa genérica, então ela trouxe regras gerais, princípios. Ainda tem muita questão específica que não foi tratada e que a gente está aguardando, inclusive, algumas normativas que, recentemente, eu tive num evento, o Daniel Prates, que é quem está liderando esse tema dentro da Receita, disse que está para sair, vai sair agora, até o fim do mês, eu acredito, a instrução normativa que trata de serviços, e deve sair até o fim do ano também a que fala do APA, que é o Advanced Pricing Agreement, que é uma ferramenta importante dentro desse contexto todo, que não vai dar tempo de falar, mas, enfim, vou tentar pincelar. E o importante também, que eu acho que nesse contexto geral de mudança, de reforma, é que está muito mais aberto a contribuições das empresas, né? Então, houve a consulta pública, as empresas têm participado muito desse processo, o que é uma mudança de paradigma muito importante, né, para a nossa realidade aqui. Então, foi opcional em 23, o que foi até curioso, porque não tinha regulamentação, não sei quem foi o louco que optou, mas tinha essa opção de você adotar em 23, e em 24, obrigatório. Porque o Brasil mudou. Aí eu já falei um pouquinho, pressão internacional, esse contexto de OCDE, de BEPS, alinhamento global, muitas barreiras para multinacionais. Os Estados Unidos, por acaso, naquele momento, tinha implementado uma mudança legislativa em que todos os países que tivessem princípios que não eram alinhados com os dele, eles iam glosar os créditos fiscais desses países. E a gente estava nesse limbo, principalmente por conta do transfer pricing. Então, naquele momento, isso colocou uma pressão muito forte também por uma mudança, para que a gente não sofresse essa consequência. Depois, eles até revisaram a norma e acabou não saindo, mas, de qualquer forma, foi muito importante para que a gente desse esse passo em direção das regras novas de transfer pricing. Aqui, né, como eu falei, a gente tinha as margens fixas, era rápido, era previsível, evitava os debates, mas era criticado porque não refletia a realidade de mercado. Então, muitas vezes, era tão objetivo que você não capturava algumas divergências, algumas realidades de mercado. Você criava situações de bitributação e era barreira para a aplicação de tratados internacionais. Então, lá fora é muito comum você ter acordos com as autoridades, você ter os
os MAPs, que a gente chama, que são os agreements que você faz, que você previamente acorda, olha, vamos combinar que vai ser isso daqui. E isso, em tese, como a maioria dos países adota a mesma regra, isso é plenamente aceito. Aqui não, porque você tinha uma norma positivada, onde não tem como ter esse conflito. Então, você não tem como introduzir um outro mecanismo que não estivesse previsto em lei. Então, tinha esse conflito, apesar de nosso rol de tratado ser um pouco tímido ainda, perto da realidade global. Né? Então, apesar de ser um sistema que era confortável para o fisco e para as empresas, era desconfortável nessa realidade nossa globalizada. Então, o que antes era uma segurança jurídica, parecia ser, pela previsibilidade, acabou transformando a gente de um país isolado, num isolamento nessa perspectiva global de mercado. O que mudou? Mudou muita coisa, pincelei só algumas coisas aqui que eu acho que é o que mais talvez me tire o sono, né? Daqui a questão da terapia, mas acho que o coração da coisa é o princípio arm's length, né? Que é esse princípio de que você tem que praticar com partes relacionadas práticas de mercado em situações semelhantes de mercado que você usaria com um terceiro independente. Como que faz isso? Esse que é o problema. Que aí você vai entrar... Os métodos são bem alinhados com a CDE, tem alguns até que são semelhantes, já são parecidos com o que a gente usava antes, que são os preços comparados, revenda, custo mais margem, mas tem alguns que são um pouco diferentes. Eu acho que a grande questão que fica é essa questão do fim da objetividade e é o início de uma extrema subjetividade. Curiosamente, o transfer pricing, que aqui a gente não tinha um contencioso, é um dos temas mais disputados globalmente. A gente está meio que na contramão. Agora a gente está trazendo essa realidade para nós. É um dos principais temas sob discussão mundialmente. Então, aí você começa, a subjetividade começa, você tem que delinear qual é a transação controlada. Aí você vai fazer uma análise da substância do negócio. Depois você vai ver a essência econômica do negócio. Aí você vai fazer análise de riscos, ativos, funções. O tal do hora, eu não conheço nada mais subjetivo do que isso, porque é operações realisticamente possíveis. Análise de comparabilidade, porque os comparáveis é um outro problema, se não o maior deles. Quem é comparável a você? Muitas vezes, a minha realidade dentro da Coca-Cola, eu tenho um produto que só a minha empresa faz. Eu comparo com o quê? Quem é o comparável? Aí você vai fazer análise de risco, do risco do país, ou análise de lucratividade, enfim, tem uma série de critérios que você tem que fazer toda uma narrativa, você tem que fazer toda uma construção para dizer por que aquele cara é comparável com você e por que aquilo é a melhor prática, porque ainda tem isso. A nossa norma trouxe que você tem que usar a melhor. Qual é a melhor? Então, criou um palco perfeito para a disputa. Então, grandes mudanças práticas. Ampliação das transações, antigamente era só comércio exterior, né, compra e venda. Agora abrange uma série de outros intangíveis, de outros direitos, né, como intangíveis, que é outra novela, um caso à parte. Mesmo internacionalmente tem muito pouca clareza sobre isso, muita discussão. Então, inclui direitos, reestruturação de negócios, contratos de compartilhamento de custos, operações financeiras. Boa parte disso ainda não está regulamentado, ainda vai vir. As transações são caso a caso, então cada caso vai ter uma análise particular daquele tema, se está a melhor prática aplicada, se o comparável está correto. Então, fico eu aqui me perguntando, e era uma coisa que eu ia trazer para o final, mas eu vou falar logo porque a plaquinha dos 5 minutos chegou, como é que a Receita Federal vai tratar isso? Porque você imagina que é uma realidade totalmente nova, eles vêm de um modelo extremamente simples e objetivo para uma realidade completamente nova, onde você vai olhar o caso a caso. Eles precisam de uma preparação, de um tempo, uma maturidade para entender como é que são esses comparáveis, como é que são essas análises, o que vai ser visto. E a gente, hoje, pelo menos eu ouvi isso em algumas oportunidades de congressos, eles ainda não têm a equipe. Assim, eles têm algumas pessoas extremamente bem preparadas, que foram lá, conversaram, estiveram próximas dos times da OCDE e trocaram bastante. Não é uma questão de falta de preparo dos times técnicos, mas não tem pessoal, não tem mão. Não tem gente para fazer. Então, como é que vai ser essa adaptação? Porque a gente está numa situação em que a gente pode ser auditado sobre isso daqui a pouco por um auditor que nunca viu isso na vida. Como é que vai ser esse processo? Como é que vai ser? Então, essa é uma aflição que eu tenho, que eu imagino que muitos tenham.
Análise da comparabilidade real, que eu falei um pouquinho. Todas essas análises elas são feitas com base em informações supostamente públicas, né? Porque, enfim, como é que você acessa esses dados? Aí você tem lá fora anos e anos de experiência de transfer pricing, onde você tem empresas especializadas em coletar esses dados, em fazer análises. A gente não tem isso. Como é que a gente vai fazer? Existe uma preferência de que os seus comparáveis sejam domésticos, mas a gente não tem essas informações. De onde elas vão vir? O que vai ser considerado confiável? O que não vai ser? Como é que vai ser toda essa preparação de base de dados para a gente estar preparado para apresentar isso aqui? Os estudos são extremamente complexos. Aí vocês já devem ter ouvido falar também, né, da sopa de letras. Master File, Local File, CBC, todas essas coisas. Os CBCs, inclusive, que é relativamente recente, é um documento que é importantíssimo, porque eu até estava numa reunião essa semana conversando internamente. Os fiscos estão usando esse tipo de documento para falar entre eles. Ele não vai mais esperar você passar a informação que ele acha que ele quer. Porque você vai mandar uma série de informações, um monte de master file, local file, aquela pancada de documento. Ele falou, não, mas eu quero ver isso. Se você não me mostrar isso e começar a demorar a me mostrar isso, eu vou pedir para o governo, eu vou pedir para o país que ele tenha um acordo comigo, ele vai me mandar a documentação que eu quero. E o que ele vai fazer com isso, aí, né, a gente não só vai ver depois se a gente for autuado ou não. Então, é todo um novo ordenamento, né, que é tudo muito novo para a gente, é tudo muito... E pela experiência internacional, a gente sabe que não é simples e é bastante discutível, muito debate em torno disso, pela falta de previsibilidade, pela falta de regra clara e objetiva sobre isso. Então, alguns dos impactos, eu acho que para nós, né, gestores, para as empresas, maior complexidade, vai ter um aumento significativo de custos de compliance, porque tudo vai girar em torno da documentação, suporte. É fundamental a documentação. A litigiosidade, infelizmente, pelo menos onde eu vou, todo mundo tem feito essa previsão de que vai ser o novo grande contencioso. A gente está indo, talvez, para uma simplificação, na linha do Jansen, que vai tudo ser melhor, vamos jansear, né, vai ser tudo melhor, vai facilitar, vai ser mais simples o interno, mas talvez a gente vá migrar, então, para uma litigiosidade dentro desse assunto. Então, quem tiver com medo do futuro aí do emprego, migra para transfer pricing, que eu acho que vai ter emprego lá. Especializa em transfer pricing. Discussões que ainda tem muito debate, como valorar os intangíveis, como definir comparáveis, como tratar serviços intragrupo, que antes não era uma preocupação, pelo menos em termos de transfer pricing, agora vai passar a ser, vai vir regulamentado agora pela essa nova instrução normativa que está para sair. Muito mais subjetividade da parte do fisco, né, quase um cheque, quase um papel em branco ali. Acho que um risco é subestimar a documentação, ela vai ter um papel fundamental nas discussões, e aí, pulando ali já para uma oportunidade, nesse momento, acho que as empresas precisam começar a fazer, que eu acho uma oportunidade realmente, essa integração entre jurídico, fiscal e estratégico. Quanto mais robusta a história, quanto melhor você conseguir contar o porquê das diferenças, por que você faz isso, por que esse país é diferente daquele, por que aqui você tem uma realidade que tem um impacto econômico diferente. Isso tudo vai ter que ser contado. Isso tudo é muito difícil de evidenciar só com documento e vai ser toda uma retórica, uma narrativa que você vai ter que criar. Então, quanto melhor os documentos contarem essa história, os contratos, e todo mundo estiver alinhado, mais fácil. Tem maior aceitação internacional, isso, com certeza, nos insere muito mais num mundo... Estou concluindo, tá? Num contexto global, acho que a gente fica muito melhor posicionado, apesar dos desafios, mas eu acho que é bom para o país. E é uma mudança que exige preparo, tecnologia, equipe multidisciplinar. Então, a mensagem aqui final é que, de fato, deixou de ser uma regra que era matemática, objetiva e clara, e vai virar uma grande arena de narrativa. Então, quem contar a melhor história vai se sair melhor nessa nova realidade que nós estamos para viver. E era isso que eu tinha para... Luísa, fantástico. Acho que você abordou todas as dificuldades e oportunidades que a gente ainda vai ter que enfrentar. Gente, fica a dica profissional de preço de transferência. Adorei. E dentro daqueles desafios que você falou, né, será que a Receita Federal está efetivamente preparada? Tem a própria questão da necessidade de eles também conhecerem melhor os diferentes negócios, né? Que eu acho que vai ser também algo crucial para as regras de preços de transferência. Parabéns. Sim. E aí, só respondendo a sua pergunta, eu pulei ali, acabei não falando sobre o APA,
que uma decepção que eu tive dessa nova mudança, né, dessas mudanças que saíram, foi a timidez que eles trouxeram ao APA, porque o APA é um instrumento importantíssimo justamente para restringir e para você ter um olhar mais técnico sobre aquela coisa. Então, o APA é um Advanced Pricing Agreement, onde você antecipa a questão, você mostra para a Receita, olha, eu entendo que a minha vida é assim e eu vou fazer isso aqui, você está de acordo? Eles analisam. Óbvio que tem uma série de questões aí, até do processo em si, como ele acontece, mas em eles concordando, então estou tranquilo, te dá uma segurança jurídica, aquilo tem uma validade, e você caminha bem dali. E é um instrumento super importante, justamente para evitar essa insegurança toda e essa litigiosidade. Mas veio muito tímido, ele veio restrito às empresas que têm programa de conformidade e com graduação a mais, sei lá quantos. Então, assim, isso só reforça a minha preocupação de que talvez eles tenham feito isso porque não tenha hoje uma capacidade de absorver a demanda. Porque como é que eu vou analisar essa quantidade de processos de APA? Porque é do interesse do contribuinte. Acho que todo mundo estaria interessado em... Não, eu prefiro ter, pelo menos essa é uma opinião que a gente já discutiu muito e eu já ouvi muito por aí, eu prefiro ter um time especializado olhando o meu caso do que ter um auditor que se formou anteontem, que aprendeu anteontem o que é o arm's length, que não sabe, está começando a entender, e que ainda tem um pouco aquele mindset da Receita de nós contra eles, vamos arrecadar... Né? A gente sabe que, infelizmente, ainda existe um pouco isso, apesar de eu achar que a gente está melhorando, está avançando. Mas, então, fiquei decepcionada com essa parte das mudanças. Eu acho que o APA podia ter vindo um pouco mais. Espero que ainda venha, né? Acho que, talvez, nesse primeiro momento, foi uma demanda também política de incluir o APA. Talvez eles nem tivessem a real pretensão de incluir isso agora, mas foi uma demanda política que entrou, e eu tenho a esperança de que isso se amplie no futuro para que a gente tenha casos mais bem analisados, mais bem fundamentados, e que a gente caminhe bem por essa transição, que, de novo, eu acho que foi positiva. E é isso. Obrigada. Muito obrigada, Marina e Luísa, pela apresentação. Peço, por gentileza, que se posicione para a fotografia.